Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 23 de maio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se disse impressionado com o consenso que há ao redor dos textos do Marco Fiscal e da reforma tributária. Ele falou hoje com a imprensa após se reunir com parlamentares e representantes do setor produtivo. Entre os presentes no encontro estavam os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também esteve na reunião. Haddad ainda falou sobre a expectativa de que ainda no primeiro semestre o marco seja promulgado e a reforma seja pautada no Congresso Nacional. E o Supremo Tribunal Federal julga a partir do dia 26 o acordo de compensação firmado entre o governo federal e os estados sobre a perda de arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Os ministros deverão decidir se homologam ou não a proposta. A análise será feita no plenário virtual da Corte, formato em que não há debate entre os magistrados. A sessão vai até o dia 2 de junho. O acordo envolve um pagamento de 27 bilhões de reais aos estados e Distrito Federal para compensar a limitação do tributo sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e transporte coletivo estabelecido em 2022. O entendimento foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no começo de março. Há a concordância dos 26 estados e do Distrito Federal. O acerto veio por meio da atuação do STF. O ministro Gilmar Mendes é relator de 2 ações na Corte sobre a tributação do ICMS. Ainda em 2022, o magistrado determinou a criação de uma comissão especial com representantes dos estados e da União para discutir o assunto e chegar a um ajuste. Em dezembro, uma primeira parte do acordo foi homologada pela Corte. Na ocasião, ficou acertado, entre outros pontos, a manutenção do caráter essencial do diesel, do gás natural e do gás de cozinha, o que limita a alíquota do ICMS sobre esses itens. Também houve concordância sobre o tratamento uniforme ao tributo que incide sobre combustíveis, com exceção da gasolina. Desse primeiro entendimento, havia ficado de fora a definição sobre a compensação das perdas de arrecadação, objeto do acordo que passará agora por análise para eventual homologação. Nos processos no Supremo, a Advocacia Geral da União e o Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal enviaram a íntegra do acordo sobre compensação e pediram a homologação pela Corte. A Polícia Federal deflagrou hoje a 12ª fase da Operação Lesa Pátria. Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão no Distrito Federal contra suspeitos de envolvimento nos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. Os alvos são policiais militares que deram ordem de recuo em frente à descida de acesso ao prédio do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. A Operação Lesa Pátria pretende identificar pessoas que participaram, financiaram, se omitiram ou fomentaram os atos antidemocráticos que resultaram na depredação dos prédios públicos. Por isso, a apuração se debruça sobre crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o DER, vai conceder desconto de 40% aos motoristas no pagamento de multas de trânsito. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Todo o sistema de gestão de multas do DER foi adequado para facilitar o acesso dos usuários, o que exigiu um investimento de mais de 9 milhões de reais. Isso foi possível por meio de ações conjuntas da empresa de tecnologia do governo do estado de São Paulo, Prodesp, e o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Para ter direito à redução de 40% no valor da multa, o motorista deve abrir mão do pedido de recurso contra a infração cometida na rodovia estadual.
Também é necessário baixar no celular o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito para obter o desconto ou ainda fazer a solicitação pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Além de agilizar o atendimento da população, o DR ainda vai economizar na emissão de notificações, além de evitar despesas com a análise dos recursos. Vale lembrar que, na medida, não foram liberados descontos para o embarcador e o transportador de cargas. De São Paulo, Leonardo Félix. Nos destaques internacionais, equipes policiais portuguesas voltaram a realizar hoje buscas de vestígios que possam ajudar a elucidar o desaparecimento há 16 anos de Madeleine McCann. A menina britânica desapareceu em 2007 na região da Praia da Luz, no Algarve, onde passava férias com os pais. As operações estão em curso em Portugal e são realizadas com o apoio da Polícia Judiciária alemã. A Justiça da Alemanha não revelou mais detalhes sobre a natureza das buscas neste caso, um dos maiores enigmas criminais dos últimos anos. A polícia portuguesa já havia anunciado na segunda-feira que realizaria novas buscas a pedido das autoridades alemãs. Segundo imagens da televisão portuguesa, uma área foi isolada junto a uma barragem situada a 50 quilômetros do local, onde Mary desapareceu em 3 de maio de 2007. O alemão Christian B., um pedófilo reincidente, é o principal suspeito pelo desaparecimento desde 2020. A investigação ficou paralisada por anos, antes que as autoridades tomassem conhecimento desse homem, que morava a poucos quilômetros do hotel onde a menina estava hospedada na época. O suspeito Christian B. está cumprindo uma sentença de 7 anos de prisão na Alemanha pelo estupro de uma americana de 72 anos. Ele também foi acusado de outros 5 crimes e delitos sexuais cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, perdeu hoje o recurso para contestar a decisão do governo britânico que refere-se à suspensão da sua proteção policial quando estiver no Reino Unido. O casal, que mora na Califórnia, contratou a própria equipe de segurança particular nos Estados Unidos. O príncipe afirma, entretanto, que a equipe não tem jurisdição nem acesso a informações de inteligência para manter sua família segura em solo britânico. Harry recorreu da decisão ao Ministério do Interior, que negou a possibilidade de pagar a segurança da família no Reino Unido com seus fundos. O juiz responsável pelo caso fechou a porta para novos processos. Advogados do Ministério do Interior argumentaram em uma audiência recente que não é apropriado que as pessoas ricas tenham proteção que possa incluir agentes armados, quando for decidido que o interesse público não justifica que recebam proteção especial com financiamento público. A segurança do príncipe voltou a ser assunto na semana passada, quando Harry e a esposa foram perseguidos de carro pelas ruas de Nova York por um grupo de paparazzi. E olha só, o alpinista nepalês Kamihita Sherpa alcançou pela 28ª vez o topo do Monte Everest. O recorde ocorre um dia após um compatriota ter igualado sua marca anterior, obtida na semana passada. A disputa para manter o apelido de O Homem do Everest segue acirrada. A façanha ocorre um dia após o compatriota Passan Dawa Sherpa ter igualado sua marca anterior de 27 vezes, obtida na semana passada. Os dois já escalaram a maior montanha do mundo 2 vezes na atual temporada. O Monte Everest tem 8.849 metros de altura. Kamihita Sherpa, um guia de 53 anos com mais de 2 décadas de experiência, escalou a montanha pela primeira vez em 1994, quando trabalhava para uma expedição comercial. Desde então, ele escalou o Everest quase todos os anos, geralmente liderando a primeira equipe que fixa as cordas para abrir o caminho até o topo do planeta para os demais alpinistas. O Nepal tem 8 das 10 maiores montanhas do mundo e a cada ano recebe centenas de alpinistas durante a temporada de escalada da Primavera Boreal, com temperatura mais amena e ventos de menor intensidade. A indústria do alpinismo no Himalaia é baseada na experiência dos guias, geralmente nascidos nos vales do Everest. De acordo com os dados do Departamento de Turismo do Nepal, mais de 500 pessoas já escalaram o monte. Uma aventura que provoca várias mortes a cada ano. Na atual temporada, 10 alpinistas morreram tentando escalar a montanha, incluindo 4 guias. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!